Olá, aqui é Joyce Silva e desde já é um prazer estar aqui com você nesse projeto de transmissão da psicanálise que eu tenho desenvolvido aí junto com a psicanalista Maria Bruna Mota. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as primeiras sessões em psicanálise, trazer alguns pontos aí que são importantes da gente considerar nesse início do tratamento, né? Muitas vezes aí os estudantes de psicologia, aqueles que estão começando aí a trabalhar com a psicanálise, ficam meio em dúvida sobre quais pontos considerar, por onde conduzir a análise nesse início, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Antes de mais nada, quero lembrar um ponto que a gente sempre traz aqui no projeto da importância da formação do analista, o tripé psicanalítico. Esteja em dia com a sua análise pessoal, esteja em dia com seus estudos e com a supervisão dos seus casos clínicos, porque isso aí vai ser fundamental para a condução de qualquer processo analítico aí em psicanálise. Feita aí essa ressalva, né? Trazendo aí à luz esse ponto antes de começar, vamos lá para o tema que mais interessa aqui hoje, né? Como é que a gente conduz aí essas primeiras entrevistas, né? O que é importante da gente considerar nelas? Eu trouxe 3 pontos, não são os únicos pontos, são 3 que eu considero fundamentais, mas existem outros, né? O vídeo aqui é breve, então eu quero hoje falar sobre esses 3 pontos. O primeiro deles é a transferência. Não existe trabalho analítico sem o estabelecimento aí da transferência. É na transferência que o sujeito vai nos colocar aí numa posição de grande outro aí. É na transferência que vão surgir as projeções inconscientes que vão nos dar um norte aí sobre o lugar que o sujeito coloca esse outro na sua vida e sobre o lugar que ele se coloca para esse outro também. Então, nessa transferência, nós vamos aí conseguir trabalhar e manejar alguns pontos. É na transferência também que vão surgir sonhos, que vão surgir os atos falhos e que as nossas intervenções elas vão ganhar o devido lugar que precisam ganhar para que se tenha ali um efeito analítico no trabalho. Então, o primeiro ponto que eu considero mais importante de todos é possibilitar que essa transferência ela aconteça. E como é que a gente faz isso? Freud tem uma frase bem emblemática que tem a ver, que é a seguinte, aliás. A gente fala o suficiente para que o sujeito continue falando dele. Então, as nossas intervenções, elas precisam ser suficientes para que o sujeito continue falando, né? É um momento de muita escuta, de localizar ali o lugar que o sujeito se encontra na própria vida, na própria história, de escutar a história ali desse sujeito, de entender um pouco sobre como ele chegou até a análise, né? Como é que ele caminhou aí ao longo da sua história. Então, é um momento em que a gente vai colocar o sujeito para falar de si, falar da sua história, para falar dos outros ao seu redor, para que a gente consiga ali ter alguns parâmetros de construção desse caso, né? Então, esse é um ponto muito importante, a construção e o possibilitar aí uma transferência de acontecer. Um segundo ponto que eu considero fundamental é exatamente do diagnóstico diferencial, né? É escutando a história desse sujeito, é colocando ele para falar sobre si, sobre a própria história, que a gente vai ter elementos aí para dizer se trata de um sujeito neurótico, de um sujeito psicótico, de um sujeito perverso, porque ter essa compreensão vai ser fundamental aí para os próximos passos do trabalho, né? Um trabalho com neurótico, ele é completamente diferente de um trabalho com psicótico, que por sua vez é completamente diferente de um trabalho com sujeito perverso. Então, para dar aí uma direção para o tratamento, a gente vai precisar entender de qual estrutura se trata daquele sujeito para a gente ter nortes aí sobre os quais conduzir essa análise. Um terceiro ponto, que também é muito importante,
é o da retificação subjetiva. Freud traduzia esse ponto com a seguinte pergunta: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? É aquele momento de tendo aí estabelecida a transferência, tendo aí uma noção de qual estrutura aí está diante de nós, nós vamos trazer o sujeito à cena, né? Nós vamos ajudar esse sujeito a perceber que sobre essa história aí que ele conta, ele tem uma responsabilidade, ele é aí alguém ativo e ele pode fazer escolhas, né? É nesse momento também que a gente ajuda o sujeito a se perguntar sobre o próprio inconsciente, que a gente sublinha aí alguns pontos, a gente questiona outros, para que o sujeito saia daquela posição ali tão fixa no sintoma, né? Me diga o que é esse sintoma, para uma outra posição, o que é que esse sintoma está dizendo sobre mim. É esse aí, de certa forma, o objetivo do trabalho analítico, ajudar o sujeito a se perguntar sobre o próprio inconsciente, fazer esse inconsciente aparecer aí em cena, para que então esse inconsciente aí dê os nortes para que o trabalho vá acontecendo, né? Então, retomando, quais são aí os 3 primeiros passos, os 3 primeiros pontos mais importantes para a gente começar a conduzir um trabalho analítico? O estabelecimento da transferência, o diagnóstico diferencial, a retificação subjetiva. São esses aí os principais elementos que a gente pode considerar importantes nesse primeiro momento de uma análise. Como eu disse no início, não são os únicos, existem outros, mas são os que eu quis trazer aqui nesse vídeo de hoje. Se você pensou em algum outro aí, escreve aqui embaixo. Se você está atendendo algum paciente nesse momento aí das primeiras sessões, está cheio de dúvida, escreve aqui embaixo também. Vamos continuar essa conversa, vamos continuar esse movimento. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem possa se interessar e a gente segue juntos nesse caminho de transmissão da psicanálise. Até o próximo!